estou eu aqui para conversar um pouquinho mais com você e hoje eu quero falar de um desafio que eu passei ontem, que eu descobri uma coisa maravilhosa dentro de mim. Muitas vezes a gente pensa, né? Bom, quando eu entender quem sou eu, não vai ter mais nada. Tudo vai em frente, eu não vou me sentir mais mal, não vou me sentir mais para baixo. E não é bem isso que acontece. Nós somos seres em desenvolvimento e tem bilhões e bilhões e bilhões de anos que a gente carrega emoções aqui dentro e não é do dia para a noite que a gente consegue colocar tudo para fora. E às vezes uma coisinha muito pequena, muito sutil que passa nos nossos olhos assim, desapercebido, pega no nosso crescimento. E ontem eu estava mapeando um sentimento que eu tenho aqui, um movimento que eu não consigo fazer. E eu estava mapeando isso com uma técnica de biomagnetismo. E eu estava mapeando que emoção estava por trás desse meu comportamento. E eu cheguei em um sentimento. O sentimento de frustração. Aí a gente pergunta, nossa, mas frustração não é famoso como raiva, medo, ódio, né? Pena, frustração de quê? E eu falei assim, mas por que eu tô frustrada? Se eu venho num caminhar, para mim, muito interessante, que eu tenho chego em lugares que eu nem imaginava, e por que eu tô frustrada? Aí eu fui buscar as definições de frustração, né? E uma delas estava dizendo mesmo assim que é um estado psíquico que bloqueia a minha motivação. Então, é um estado da mente onde eu fico parada e tudo isso inconscientemente, porque é psíquico, e elimina a minha motivação. E era isso que estava exatamente acontecendo comigo. Embora tudo vai de acordo com o que eu estava planejando, eu me sentia desmotivada. Mas aí eu pergunto, e onde está essa frustração? Frustração de quê? Para que essa frustração? Com relação a quem eu estou frustrada? Essas são as perguntas que vão trazer, então, clareza para nós. Então, eu fui perguntando, com relação a quem? Com relação a quê? E fui me questionando. E me veio muito claramente a frustração pelas coisas que fogem do meu poder, que fogem do meu controle. Aquela frustração de que quando eu faço um curso e chego em casa para a família ou para os amigos e eles estão nem aí, sabe? Aquela frustração de conhecer uma técnica, eu no caso, que eu sei que é fantástica e que traz resultados maravilhosos e que eu vejo que um parente meu muito próximo está sofrendo e eu posso ajudar, mas ele não quer, ele não acredita. Então, essa frustração bloqueia. Porque eu tô falando no meu caso, e aí vocês coloquem o caso de vocês. Às vezes a gente passa anos se preparando para uma coisa e as pessoas não dão aquele valor que a gente queria que desse. E aí as pessoas debocham do nosso serviço, debocham do nosso potencial, sabe? Desfazem, menosprezam, e a gente tá ali na maior das boas intenções. Então, olhar para isso e perceber aonde tá isso dentro de você. E o que é do outro, isso frustra muito mesmo a gente, porque a gente sabe o que é bom, foi na nossa vida aquilo, né, veio, e os outros não querem. Mas tá tudo certo, porque é o momento dele querer ou não. Então, normalmente as pessoas vêm, faz um processo de constelação familiar e fala, vou falar para fulano, ciclano, beltrano, e até pagam pro fulano fazer, mas ele não quer. Ele não tá na hora dele. Ainda tem um tempo de um aprendizado. Então ainda não dá, ainda não tá. E tá tudo certo. Então, olhar para nós e ver que ninguém pode avançar se não tiver livre dessas conversas interiores, de se pegar nessas pequenas frustrações que a gente não se dá conta, porque eu tô frustrada, realmente. Aí eu falei, nossa, muito. Porque assim, a ordem da ajuda é uma coisa que precisa ser muito bem cuidada, principalmente quando nós fomos crianças que precisaram ficar grandes dentro do sistema familiar. Então a gente vem com uma ordem de ajuda totalmente desalinhada, porque nós queremos salvar o mundo.
A gente quer cuidar de todo mundo. E nós não temos que ficar no nosso lugar, porque é só aqui que a gente tem força. Então, com essas conversas que a gente tem lá no íntimo, né? Essa frustração, essa impotência acaba minando a nossa motivação. E a gente não consegue avançar muito na nossa vida se a gente ficar com o coração preenchido, desassossegado, desalentado com essas conversas que a gente tem. Então é aprender a deixar com o outro o tempo dele. É o tempo dele. E também eu tô fazendo para mim o que funciona para mim, o que eu acredito. E se os outros não acreditam, deixa com eles. É deles. Eles têm o motivo deles. Mas eu tenho o meu. E aí, quando eu sei quem eu sou e onde eu quero chegar, eu não me perco nessas histórias. Se perde sim, porque eu me perdi. Mas você consegue ir lá e questionar, escuta, o que está acontecendo aqui? Por que eu não estou conseguindo avançar isso aqui? O que está acontecendo? Então, fiquem na pergunta, porque a pergunta traz você para o presente e tira você da lamentação. E então não é, ai, por que eu estou passando por isso? É, para que eu estou passando por isso? Ó como muda. Por que eu estou passando por isso? Me bota pequeno, me bota coitadinho. Ai, por que justo eu não mereço tudo isso? E para que eu preciso de tudo isso? O que isso vai me trazer? Então, eu já estou indo para um patamar de que eu tenho certeza de que isso vai me trazer alguma coisa. Então, tem uma frase de Victor Hugo, que é bem assim, olha, eu vou ler. Não há nada mais potente do que uma ideia cujo momento chegou. Então, não é só a ideia, é tudo na vida da gente tem um momento. Então, nós temos o nosso momento de aprendizado, como as pessoas também têm um momento delas. E para não se sentir frustrado, todos os dias a gente vai ter que voltar para o nosso lugar e saber que a nossa força é aqui. Eu comigo mesmo. Eu tenho força. Quando eu mudo, eu posso mudar o mundo à minha volta. Por quê? Porque eu mudo a energia do meu ambiente. E eu mudando a minha energia, aquela pessoa que olha para mim com desconfiança, ela já vai olhar diferente. Quando você vai num profissional, você não conhece, se você vai por indicação, você já vai mais confiante. Agora, se você não tem indicação, você já fica um pouco com o pé atrás. Mas você chega lá, você encontra um profissional cheio de confiança, você fala, opa, é aqui mesmo que eu preciso ficar. Então, olhar para a frustração me deixou assustada. Não é assustada, como é que fala? Eu fiquei espantada. Falei, nossa, mas frustração é tudo isso? E a frustração me tira a força? Tira. Ela bloqueia a nossa motivação. Então, nós não temos... eu não vou, porque não vai adiantar. Opa, papá, não adianta para ele, mas para você adianta. E você só precisa transformar você e ninguém mais. Então, fiquem com Deus, grande beijo. Se vocês gostaram do meu canal, assina. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilha. Vamos deixar de ser frustrado, vamos deixar de ser lamentadores, né? Para que a gente possa ter um coração lindo, leve, fluente, para que a gente tenha sossego, tranquilidade, para chegar cada dia um passinho a mais na nossa existência. Grande beijo, fiquem com Deus.